E nestes tempos de pandemia, tudo tem mudado. E com os seguros, há também essa dúvida e curiosidade. Luís Tavares é coordenador nacional da DS Seguros. Viva, bom dia. Mudou algo neste setor dos seguros? Procuro nomeadamente, há problemas com coberturas ou denúncias de sinistros ou até as peritagens, por exemplo? Ora bem, esta é uma altura, claro que vai ter algumas limitações e, portanto, mas da parte das seguradoras tem havido, de facto, um grande esforço para minimizá-las ao máximo e, portanto, não tem havido até agora grandes dificuldades. Por exemplo, tudo o que diz respeito ao ramo automóvel, embora de início nesta pandemia se tivesse lançado a dúvida que algumas coberturas poderiam não estar incluídas, de facto veio-se a verificar e já houve esclarecimentos que não é assim e, portanto, as seguradoras têm de facto as coberturas completamente mantidas. No que diz respeito aos ramos de vida, que são muito importantes, também por regra todas as seguradoras mantiveram exatamente as coberturas e, portanto, não há perda de coberturas por parte dos clientes que têm esses seguros. Na área da saúde, eu julgo que vai ser onde vamos ter até mais adaptações e melhorias e, portanto, já há algumas novidades. Portanto, já há seguradoras que estão a lançar produtos novos em que, por exemplo, permita às empresas que tenham para já mais de 20 colaboradores fazerem um seguro especial que lhes permite, portanto, haver um subsídio, portanto, uma compensação financeira para os seus funcionários no caso de estarem, então, entretanto, com a Covid-19 e após o período de recuperação, de internamento, portanto, com alguns capitais que ajudam a apoiar o rendimento dessas pessoas. No que diz respeito, por exemplo, ao acidente de trabalho, que é uma área também muito interessante, porque grande parte das pessoas hoje estão a trabalhar em teletrabalho e, portanto, colocava-se a dúvida se as seguradoras, portanto, o acidente de trabalho, que normalmente é um seguro que cobre enquanto o funcionário está em atividade a laborar ou no caminho de ir para casa, se realmente mantinham todas as coberturas e grande parte das seguradoras fez essa adaptação e, portanto, garantindo que, ainda que o funcionário esteja a trabalhar a partir de casa, em caso de ter um acidente que se possa considerar de trabalho, ele vai manter-se realmente coberto e, portanto, enfim, do ponto de vista dos seguros, portanto, tem havido aqui uma adaptação das seguradoras, da própria Associação das Seguradoras Portuguesas, em definir aqui algumas regras e as coisas estão a funcionar bem. E como é que tem sido, por exemplo, antes de falar disso, por exemplo, em relação a contratações novas, tem sido possível fazer, porque presumo que os vossos serviços também estejam fechados, não é, ao público? Não. Ora bem, isso, do ponto de vista das seguradoras, é evidente que tudo continua a funcionar normalmente e, portanto, hoje as pessoas que pretendam fazer seguros conseguem continuar a fazê-los e com as coberturas normais que tinham antes, portanto, nada mudou. No que diz respeito à ADS Seguros em concreto, portanto, nós temos mais de 500 colaboradores a nível nacional e, portanto, todos os dias, portanto, emitimos seguros e, portanto, está toda a empresa operacional. A única questão é que as lojas de atendimento ao público de facto estão encerradas, mas qualquer pessoa pode contactar-nos através das redes sociais, através dos telefones, portanto toda a empresa está ativada e até que tem aqui um aspecto fundamental, porque tão importante como a crise de saúde que vamos ter, ninguém tem dúvidas que vamos ter uma crise financeira muito significativa que afeta a economia real e que vai afetar essencialmente o rendimento das pessoas. Ora, aí nós temos aqui uma ajuda importantíssima, porque o que as pessoas podem encontrar nos seguros através de nós é a possibilidade, do que fazemos já há vários anos, de conseguir que tenham poupanças muito significativas e, portanto, que possamos reorganizar os seguros das famílias e temos famílias todos os meses a pouparem 500 euros, 1000 euros no valor total dos seguros que pagam por ano. Ora, num período destes em que vai haver uma diminuição de rendimentos muito significativa para as famílias, isto vai ser uma ajuda importantíssima e, portanto, temos mais de 500 profissionais disponíveis. Mas acha que, por exemplo,
As seguradoras deviam tomar algumas medidas, por exemplo, até em relação aos automóveis. Há notícias de duas grandes seguradoras nos Estados Unidos, por exemplo, que vão devolver à volta de 800 milhões de dólares a condutores de prémios por, de facto, não estarem a conduzir e vão encontrar exatamente esses problemas agora, naturalmente, financeiros daqui para diante. Acha que as grandes seguradoras deviam pensar um pouco também nisto? Ora bem, as seguradoras até agora focaram-se um pouco mais em medidas de maior impacto, nomeadamente junto até de empresas e, portanto, têm, por exemplo, criado várias regras e aqui neste aspecto também de particulares, mas, por exemplo, alguém que tenha dificuldade em pagar um prémio do seguro hoje, esse seguro não vai ser imediatamente cancelado, vai manter todas as suas coberturas por um período, por exemplo, de mais 60 dias para dar a possibilidade à pessoa de, entretanto, pagar o prémio e, portanto, tem havido alguma sensibilidade. Mas, essencialmente, as medidas têm sido mais desenhadas até do ponto de vista de empresas e, portanto, acredito que as seguradoras agora estarão a começar a trabalhar e a pensar em novas soluções para os particulares, portanto, para as famílias. Muito bem. Luís Tavares, obrigado. Não seria fora de hipótese haver algum reajuste no preço, por exemplo, do automóvel não tendo utilização. Aliás, isso não seria completamente novo no mercado. Há algumas seguradoras que já têm algumas ideias do género, mas para já realmente ainda não existe nada em concreto. Muito bem, vamos aguardar para ver então também. Luís Tavares, obrigado também pelos esclarecimentos e esta ideia em torno, obviamente, dos seguros que temos.